Ei, você já viu falar sobre Caim e Abel, né? E você sabe por que a oferta de Caim foi rejeitada e de Abel foi aceita? Eu sei que muitas pessoas dizem que foi porque ali não houve sangue na oferta de Caim, que o Senhor agradava de sangue, provavelmente ele sabia disso. E também a Bíblia diz, é claro, que primeiro é necessário é, o Senhor agradar do ofertante e depois da oferta. Mas tem uma coisa muito interessante, curiosa lá, que é o seguinte. A oferta de Caim também não foi aceita porque as características de Caim eram de um morto espiritualmente. E eu vou te mostrar isso aqui em Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Olha o que diz e depois você tira suas conclusões. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora presta atenção nessa palavra. Os vossos corpos em sacrifício vivo. Amados, Caim, ele era um morto espiritualmente. Então, é como se fosse que a oferta de Caim, ela fosse uma oferta morta, porque Caim, ele tinha as características de uma pessoa que era morta espiritualmente. E o que um morto faz? Um morto, ele não é capaz de ofertar ao Senhor, porque ele está morto. A Bíblia diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, eu creio que você conhece esse versículo, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas para a gente fazer uma oferta e agradar ao Senhor, o que a gente precisa? Ressuscitar com Cristo. Amados, para nós fazermos uma oferta ao Senhor, primeiro o nosso corpo tem que estar vivo para Cristo e morto para o mundo. Mas o corpo de Caim não. O corpo de Caim, ele estava já morto. E a oferta que Caim fez ao Senhor foi rejeitada, simplesmente mostrou aquilo que estava no interior dele. A rejeição do Senhor à oferta de Caim revelou o estado espiritual de Caim. O Caim era morto espiritualmente. E um morto espiritualmente que matou o seu irmão. E amados, eu acho isso muito interessante, porque quando você vai oferecer um culto racional ao Senhor, você precisa estar vivo para o Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? A mensagem que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, que quando nós formos oferecer algo ao Senhor, primeiro nós precisamos estar vivo para Cristo, porque aí nossos membros dos nossos corpos estão vivos para ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz, ó Senhor, um coração contrito e arrependido, tu não desprezarás. E será que um morto tem um coração contrito e arrependido? Não. Então eu quero que você pense nisso. Caim, ele estava morto espiritualmente e aquilo refletiu na rejeição da sua oferta. Então ele apresentou o seu corpo como sacrifício não vivo, mas como sacrifício morto, porque a oferta falou aquilo que estava no coração do ofertante. Um caso diferente é de Abraão. Quando Abraão levou Isaac ali para sacrificar, ele apresentou aquela oferta em sacrifício vivo. Deu para você entender? Uma oferta em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque Abraão, a Bíblia mostra, né, que ele tinha fé que ele podia ressuscitar Isaac. Então, o que eu quero dizer com isso é que Abraão estava vivo espiritualmente para o Senhor, assim como também Abel estava vivo espiritualmente. Mas mortos, eles nada sabem, não pode colocar algo no altar do Senhor, porque primeiro precisa viver para Cristo, precisa ressuscitar junto com Cristo e viver para Ele. Então que Deus abençoe essa palavra no seu coração.